Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, só há um caminho pelo qual os que se perdem podem ser salvos. É se eles crerem na loucura da pregação. Aqui pode ser traduzido como a pregação da loucura que é a cruz. A loucura da pregação, de fato, a pregação, nós parecemos loucos, para o mundo. E como se só o fato de nós já pregarmos a cruz já não fosse motivo suficiente para o mundo nos achar louco, a gente ainda acaba dando mais motivo ainda, Os evangélicos acabam sempre descobrindo maneira para o mundo chamar a gente de mais doido ainda. Se a gente não fizesse nada, só pregasse a cruz, o mundo já chamava a gente de doido. Mas, a gente acaba sempre dando motivo para o mundo chamar a gente de doido. Aí a gente planta bananeira, faz pirueta no culto, fica todo mundo, aqueles cenários bizarros que aparecem na televisão de determinado pastor subindo em pau de sebo durante o culto, e aí depois a gente vai dizer que está sendo perseguido. A gente está sendo perseguido, a gente está dando pau para essa turma bater na gente. Se a gente não fizer nada, eles já vão chamar a gente de doido. Qual foi o caminho, então, diante desse quadro, qual foi o caminho que Deus escolheu para salvar o homem? Ele podia ter, de alguma forma, se revelado no caminho da pesquisa. Ele podia ter se revelado através do conhecimento da natureza. Deus poderia ter feito isso, mas ele escolheu um outro caminho muito apropriado para a situação, que está aí no verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Olha os pontos que temos aqui. Primeiro, Deus fez uma escolha com relação ao caminho da salvação do homem. Ou seja, a salvação não é uma coisa que depende de você. Má notícia, Não depende de você. Deus achou por bem salvar. Ou seja, a iniciativa é dele. É ele que dá as regras do jogo, ele que estabelece as condições. Salvação do começo ao fim é uma obra de Deus. Deus viu por bem estabelecer esse caminho da salvação. Poderia ter estabelecido outro? Claro, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele escolheu esse caminho porque é o caminho que mais cumpre duas coisas. Humilha o homem, coloca o homem no seu devido lugar como pecador que ele é e o derruba da sua arrogância e do seu trono e exalta Deus. Nenhum outro caminho faz isso tão bem. A cruz é o único caminho no qual Deus no final é exaltado e o homem é humilhado. E é exatamente isso que precisa acontecer. É exatamente isso que precisa acontecer em qualquer que seja o sistema de salvação. Então, a primeira coisa é essa. Deus, aprove a Deus. Segundo, Deus fez isso na sua sabedoria. Veja logo o início do verso. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, foi o próprio Deus que fez com que o mundo não o conhecesse através da sabedoria mundana. Como nós já vimos antes, Deus confundiu tudo isso. Dá inteligência para o homem, mas no que diz respeito às coisas espirituais, o homem anda às cegas, ele anda tateando, ele não tem um conhecimento de Deus. Por isso que vem com essas ideias absurdas, da origem do mundo, da existência de Deus, da moralidade. O homem está absolutamente perdido. O termo já foi definido no início, eles estão caminhando para a perdição, já foi definido no início. Então, quem foi que fez isso? Resposta, o próprio Deus. Na sua sabedoria, Deus resolveu que o homem não se salvaria pela sua própria sabedoria, quer dizer, pela sabedoria humana. Mas Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, só há um caminho pelo qual os que se perdem podem ser salvos. É se eles crerem na loucura da pregação. Aqui pode ser traduzido como a pregação da loucura que é a cruz. A loucura da pregação, de fato, a pregação, nós parecemos loucos, para o mundo. E como se só o fato de nós já pregarmos a cruz já não fosse motivo suficiente para o mundo nos achar louco, a gente ainda acaba dando mais motivo ainda,
Os evangélicos acabam sempre descobrindo maneira para o mundo chamar a gente de mais doido ainda. Se a gente não fizesse nada, só pregasse a cruz, o mundo já chamava a gente de doido. Mas, né, a gente acaba sempre dando motivo para o mundo chamar a gente de doido. Aí a gente planta bananeira, faz pirueta no culto, né, fica todo mundo... Né, aqueles cenários bizarros que aparecem na televisão de determinado pastor subindo em pau de sebo durante o culto. E aí depois a gente vai dizer que está sendo perseguido. A gente está sendo perseguido, a gente está dando um pau para essa turma bater na gente. Se a gente não fizer nada, eles já vão chamar a gente de doido. Imagine com toda essa motivação que a gente está dando aí, com essas loucuras dos evangélicos aí. A própria mensagem da cruz já é loucura. E é o que Deus escolheu para salvar. A pregação, ou o ensino, a mensagem de Jesus Cristo pendurado na cruz. Não há outro caminho. Todas as pesquisas que o homem fizer na natureza, na religião, na filosofia, na sociologia, nas artes, na cultura, na história, todas as pesquisas que ele fizer, por mais que ele investigue a natureza do mundo, seu funcionamento, ele vai adquirir muito conhecimento acerca do mundo e de si mesmo, mas ele nunca vai descobrir que o caminho da salvação é mediante a fé naquele carpinteiro pendurado na cruz sob o poder de Pôncio Pilatos. Aquele evento passou despercebido, aconteceu 2000 anos atrás, muita gente era crucificada, aliás, ele foi crucificado no meio de outros dois. Não havia nada de muito espetacular na sua morte. Mas aquele fato simples que passou meio que batido da história, há poucas referências fora da literatura cristã a respeito da crucificação de Jesus Cristo. Esse fato que passou batido para os grandes historiadores, para os grandes sábios, é o centro da história, é o clímax da história, a plenitude dos tempos, é o ato final e decisivo de Deus para a redenção da humanidade. E é a loucura da pregação. E é mediante a fé nisso que nós somos salvos. Não é por suas obras, não é por sua religião, não é por nada que você inventou. Ficou claro aqui, né? Deus viu por bem. É Ele que estabeleceu os termos. É dele que vem a redenção. É dele que veio essa iniciativa. Esse é o caminho. E agora, se o caminho é esse, Paulo diz no verso 22 a 24, a pregação fica definida e determinada por ele. Ou seja, o caminho que Deus escolheu para a pregação, para a salvação, determina o tipo de pregação, como ele diz aqui. Verso 22 a 24. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nesses 3 versículos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, uma vez que o caminho de Deus para a salvação é a cruz, cabe que a missão do pregador é pregar a cruz, e nada mais, porque nada mais vai salvar. A gente pode entreter a nossa audiência com histórias, com conversas, já falei aqui do uso de meios que tornam o culto algo mais gostoso e atraente e tudo, mas nada disso vai nos livrar do nosso problema fundamental, que é a culpa dos nossos pecados e a condenação eterna. Estamos caminhando, nos perdendo, a menos que alguma coisa aconteça. E essa alguma coisa acontece através de um tipo de pregação, que é a pregação da cruz, como Paulo vai dizer aqui. Ele não ia atender às demandas do povo da época. Ele diz aqui que os judeus pedem sinais. De fato, quando Cristo estava no meio dos judeus, os judeus várias vezes disseram assim, faz um milagre para que fique claro que você é o Messias, o Filho de Deus. E qual foi a resposta de Jesus? Só vai ser dado um milagre para vocês, só vai ser dado um sinal para vocês, que é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois ressuscitará. É o único sinal que eu vou dar para vocês. Cristo não fez milagres para atender ao desejo do povo, porque os judeus queriam, faça milagre, você não é o Cristo? Se isso fosse nos dias de hoje, né? Não faltava quem não fizesse milagre para atender a multidão, porque a multidão quer milagre ou não quer? Claro, por que vocês acham que elas enchem essas igrejas? Elas querem milagres. Querem ver sinais e prodígios.
E Jesus disse: não, porque vocês estão pedindo pelo motivo errado. Vocês estão pedindo a coisa errada. Vocês deviam estar pedindo outra coisa. Porque tem coisa mais importante do que ver sinais e prodígios. Os judeus pedem milagres. E porque não viram, eles crucificaram Jesus, rejeitaram a Cristo. Enquanto isso, os não-judeus, os gregos, verso 22, eles buscam sabedoria. Ou seja, eles querem ser convencidos por meio de argumentos persuasivos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Paulo viu que isso não funciona. Pouco tempo antes dele chegar em Corinto, ele esteve em Atenas, que era a capital da cultura grega da época. E ele foi lá no Areópago, que era um grande anfiteatro, para explicar o evangelho para os atenienses, que os atenienses ouviram Paulo pregar e disseram: o que é que esse tagarela, é a palavra que está lá, o que é que esse tagarela está dizendo? Levaram Paulo lá para o anfiteatro e diz aí: o que é isso, que ideia é essa que ele está falando? E Paulo então começou a pregar o evangelho, partindo da revelação natural, falando de Deus, e foi afunilando até chegar na cruz e na ressurreição. Quando ele estava argumentando, os filósofos epicureus e estoicos, que eram os dois ramos da filosofia mais em destaque naquela época, eles se levantaram e deixaram Paulo falando sozinho. Eles queriam ser persuadidos logicamente de que Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto, de fato era o caminho de salvação. E não tem como fazer isso. A retórica, ela não convence, a lógica não persuade, a sabedoria de palavras não ilumina. É só o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo através da mensagem da cruz. Paulo teve essa experiência lá, diante dos filósofos. Não adianta se argumentar com eles. Você pode trazer bons argumentos, eu posso chegar e trazer bons argumentos. Eu recomendo até para vocês um livro de John Piper, a respeito da leitura da Bíblia, né? Lendo a Bíblia espiritualmente, se não me engano, é esse o título, onde ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai levantar os antigos argumentos que foram usados, sempre foram usados para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode argumentar com o incrédulo: olha, vê a antiguidade desse livro. Segundo, o fato de ter mais de 50 autores de diferentes épocas, de culturas diferentes, língua diferente, eles têm a mesma mensagem. Veja profecias que foram feitas 600 anos antes de Cristo, que se cumpriram com exatidão. Veja o escopo da Bíblia, veja o fato de que esse livro tem 3.600 anos. É um dos livros mais antigos da humanidade, é o livro que já foi mais atacado, perseguido, destruído, procurado destruir, e ele continua sendo o livro mais vendido e lido do mundo. Isso não mostra que esse livro é de Deus sobrenatural. Você pode usar toda essa argumentação e o cara vai dizer: não, deve ter outra explicação. Não creio nisso. Não é verdade? Não creio nisso não, isso é conversa. Deve ter outra explicação para isso aí. Nós vamos procurar, não sei qual a explicação, mas a ciência vai dar. Só uma questão de tempo. É exatamente o que eles dizem nas lacunas da teoria da evolução. A teoria da evolução não explica muita coisa que a biologia moderna já mostrou que existe, mas a resposta deles é: não explica agora, vamos esperar mais um tempo e a ciência vai trazer uma explicação. Depois chamam Deus, eles dizem que nós usamos o Deus dos gaps, dos espaços. O nosso Deus, a gente criou Deus para poder suprir os espaços que a ciência não resolveu. E agora eles é que fazem a ciência dos gaps, dos espaços. Eles vão usar a ciência para dizer: um dia vai preencher os espaços que estão faltando aqui para a gente entender como é o mundo. Então esse pessoal, de fato, não consegue entender, por mais racional, lógico, retórico que você seja. Não pode, porque o pecado do homem afetou todas as suas dimensões. Paulo vai desenvolver isso no capítulo 2. Vamos chegar lá. Ele vai desenvolver isso no capítulo 2. Mas já vou adiantando. O pecado afetou a capacidade do homem de discernir, de entender as coisas espirituais. Ele não deixou de ser inteligente, não deixou. Mas ele foi afetado na sua capacidade de discernir espiritualmente. Os olhos do coração foram cegados. Eles não entendem, eles não percebem. Por mais lógica que você use, por mais argumentação que você utilize. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, diz Paulo. Mas o que é que ele faz? No verso 23. Ele atende isso? Ele vai fazer sinais para os gregos? Ele vai fazer argumento, tratado de teologia para os judeus e para os gregos? Não! Verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Ou seja,
O caminho da salvação determina a pregação. Se Deus determinou salvar a humanidade pela loucura da pregação, qual deve ser a missão do pregador? Pregar Cristo crucificado. Ainda que seja escândalo para os judeus, porque para os judeus era um escândalo. Um Messias pendurado na cruz, lá no livro de Deuteronômio está dizendo, maldito é aquele que for pendurado na cruz. E Paulo repete em Gálatas, no livro de Gálatas diz, Cristo se fez maldição por nós quando ele foi pendurado na cruz. Então, a ideia de um Messias pendurado numa cruz era uma blasfêmia para o judeu. Cristo crucificado, até hoje, é loucura, é escândalo para os judeus e continua sendo loucura para os gentios até o dia de hoje. A mensagem do Evangelho continua sendo loucura. Delírio, né? Como disse Festo para Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está aí numa crise, né, Paulo? Você está alterado, você está vendo coisa, Paulo. Você está vendo coisa. Esqueceu o teu remédio hoje de manhã, você está nessa situação assim. É assim que o mundo olha para nós. Apesar disso, Paulo diz, eu prego a Cristo e esse crucificado. Na carta aos Romanos ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho, ainda que as pessoas pensem isso a respeito dele. Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A conclusão de Paulo está aí no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Esse é o ponto todo que ele quis desenvolver aqui. Esse é o resumo do que ele disse até agora. No contexto das divisões que eram feitas por conta das preferências por brilhantismo de retórica, sabedoria e conhecimento, então aqui é um tapa na cara dos coríntios, não é? É um tapa na cara dos coríntios. A loucura de Deus, que é a cruz, é mais sábia do que toda a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, um Cristo pendurado numa cruz, é símbolo de fraqueza, derrotado, vencido. Sofreu, apanhou dos seus inimigos, foi pregado numa cruz, exposto ao ridículo, fraqueza. Mas essa fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A fraqueza de Deus na cruz, Deus ali se enfraqueceu para que ele pudesse conquistar, para que ele pudesse vencer, para que pudesse resgatar pecadores, pessoas que estão indo no caminho da condenação. Esse é o ponto, gente, o primeiro argumento que Paulo usa contra as divisões. Lembra o que eu disse no início? É impressionante como o apóstolo Paulo ele não consegue resolver um problema prático sem antes fazer teologia. Ele podia simplesmente chegar para os coríntios e dizer assim, quem são os líderes aí? Aqui no meu gabinete, vou disciplinar todo mundo. Pronto, resolvido o assunto no mesmo dia. Mas o que é que esse pastor de almas faz? Ele expõe teologia. Vou dizer a vocês porque é que a raiz das divisões entre vocês está errada. É porque vocês estão valorizando aquilo que diante de Deus não tem valor. Vocês estão exaltando o homem. Quando Deus, na verdade, na cruz, pronunciou o veredito dele sobre o homem. Eis o que Deus pensa do homem. Está ali o representante do homem crucificado, morto. É isso que o homem é. Vocês estão valorizando o homem. E por isso que vocês estão fazendo essas divisões. Eu queria tirar algumas conclusões aqui para nós, são breves, eu já mencionei algumas delas. Primeiro, já falei disso, que o estudo da filosofia, retórica, lógica, tudo isso é bom, mas não é isso que vai converter. Não quero desanimar ninguém que está estudando. Quanto mais você estudar, melhor. Todo conhecimento é de Deus, é bom. Toda coisa boa, toda verdade vem de Deus. Então, quanto você puder estudar, aprender, fazer curso, aperfeiçoar, isso é bom. Eu não tenho problema com ciência, meu problema é com cientificismo. Eu não tenho problema com a racionalidade, meu problema é o racionalismo. Eu não tenho problema com o estudo da natureza, meu problema é o naturalismo filosófico. Então, faça as devidas distinções, expurgue aquelas coisas que partem de princípios pecaminosos e você vai ter um bom conhecimento, você vai conhecer as coisas de Deus, é importante. Mas saiba que não é por aí, não é daí que você vai ter o conhecimento salvador de Deus, que é o conhecimento que importa. Isso Deus revelou nas Escrituras, na palavra da cruz, que está aqui registrada, pregada e anunciada. Segunda coisa, já disse, o homem não pode chegar ao conhecimento de Deus, a não ser que Deus o revele. Terceiro, eu não quero forçar muito esse ponto, porque não é o ponto de Paulo aqui, mas ele vai falar disso
Ele continuamente está dizendo: vocês foram chamados. Vocês foram chamados. Então, é impossível deixar de perceber que tem que ter uma ação de Deus antes da conversão para que alguém creia. Mesmo que Paulo não esteja falando aqui de eleição, de predestinação, de escolha, ele não está falando de nada disso aqui. Mas é impossível você ler isso aqui e não chegar à conclusão que, se Deus não vier em nosso socorro, abrindo os nossos olhos, nós vamos ficar cegos pelas teorias humanas, pela sabedoria humana, e vamos nos perder. É Deus que vem atrás de nós, é Ele que nos chama, que abre os olhos, é Ele que nos atrai de maneira irresistível. De outra maneira, você vai continuar cego nesses caminhos, nessas respostas, nessas teorias aí. E tem tanta ideologia hoje que virou religião, não é? Está cheio de ideologia que as pessoas seguem como se fosse uma verdadeira religião hoje, especialmente na área política, né? Agora que a questão política está tão acirrada no nosso país. Mas nada disso vai salvar você a não ser a cruz de Cristo. E a última coisa, toda pregação deveria de alguma maneira apontar para a cruz de Cristo. E aqui eu falo mais aos pregadores, meus colegas de ministério. Toda pregação de alguma maneira deveria sinalizar para Jesus Cristo. Eu não quero chegar ao ponto, como alguns chegam, de que você tem que fazer uma menção explícita e tudo, porque às vezes o texto não cabe. Se eu sou um expositor bíblico, eu tenho que seguir o que o texto está dizendo. Eu não posso introjetar no texto alguma coisa que ele não está no momento dizendo. Mas eu posso descobrir as conexões internas da Bíblia entre as demais passagens e ver como elas acabam apontando sempre para a Cristo, porque todo o drama da Bíblia se resume nesses três planos: criação, queda e redenção. Esse é todo o plano da Bíblia: criação, queda e redenção. Então, de alguma forma, qualquer que seja a passagem que você estude ou pregue, você vai poder encaixá-la nesse grande esquema e de alguma forma ver como se conecta a pessoa de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é isso que Paulo está falando aqui. A pregação de Paulo é a cruz. Ele prega a cruz de Cristo. E é isso que nós temos que pregar. E a falta dessa pregação que tem gerado uma igreja doente, uma igreja legalista, uma igreja mística, pragmática e sem liberdade e sem alegria da redenção e da salvação e do regozijo em Deus. E a nossa expectativa é que Deus levante de fato pregadores da cruz no nosso meio, porque essa é a maior necessidade. Amém? A palavra de Deus nos ensina em Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Essa passagem nos recorda da importância da pregação como meio através do qual a fé é gerada. Não podemos presumir que as pessoas compreendem o que significa ser salvo. É nosso dever explicar, ensinar e proclamar a verdade do Evangelho. A salvação é uma obra divina, mas também é uma mensagem que deve ser anunciada. Ao olharmos para a grande comissão em Mateus 28:19, somos chamados a fazer discípulos e a batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa não é apenas uma tarefa opcional, mas um mandamento claro do nosso Senhor. A pregação deve, portanto, ser focada em Cristo e na obra redentora que Ele realizou através da cruz. É por meio desse ensino que os corações são transformados e os pecadores são atraídos para o amor de Deus. Um aspecto fundamental a ser abordado na pregação do caminho da salvação é a gravidade do pecado. Não podemos ignorar a realidade do pecado e as suas consequências. Romanos 6:23 nos avisa que o salário do pecado é a morte. A Bíblia não suaviza a verdade sobre o estado do ser humano. Sem o reconhecimento do pecado, a necessidade de salvação torna-se obscurecida. Enquanto a cultura muitas vezes promove a ideia de que todos são bons e merecedores, a Escritura nos ensina que todos carecem da glória de Deus. Portanto, a pregação deve ser corajosa e franca, abordando o pecado de uma maneira que chame os ouvintes ao arrependimento, pois a pregação deve levar as pessoas a compreenderem a graça de Deus. É por meio da graça que somos salvos e não por nossas obras. Efésios 2:8 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A mensagem da salvação é a mais bela de todas. Não depende de nosso esforço,
mas do amor incondicional de Deus por seus filhos amados. A pregação precisa destacar essa verdade, para que as pessoas possam entender que, mesmo sendo pecadoras, podem ser aceitas e perdoadas através de Cristo. A figura central do Evangelho é Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Em 1 Pedro 2,24 lemos: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. É na cruz que encontramos perdão, redenção e nova vida. Portanto, a mensagem da salvação deve ser centrada na obra de Cristo e na fé que devemos depositar nele. Além disso, a pregação do caminho da salvação também deve incluir a importância da conversão e da fé. Não basta apenas reconhecer o pecado e entender a graça. É necessário que haja um clamor pelo arrependimento e a entrega total a Jesus como Senhor e Salvador. Atos 3,19 nos exorta: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A conversão é uma mudança de mente e coração que leva a uma nova direção de vida. A pregação deve, portanto, estimular essa resposta do coração do ouvinte. Por último, precisamos enfatizar que a salvação não é apenas um evento singular, mas um processo contínuo de crescimento na fé. Nossos novos convertidos devem ser discipulados e guiados em sua caminhada como cristãos. Em Colossenses 2,6, Paulo nos ensina a andar nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. A pregação deve apontar para a necessidade de um relacionamento diário com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros crentes. Que nossas pregações sejam centradas em Cristo, abrangentes na exposição do pecado, ricas na declaração da graça e sempre convidativas ao arrependimento verdadeiro diante do nosso Deus e Salvador.